Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu vim trazer uma resenha super especial que é A Primeira Carta que Escrevi Pra Você, de Agnes Ferreira. Esse livro é uma releitura que eu fiz esse ano. Na verdade, eu li ele pela primeira vez no ano passado, porque eu tive a oportunidade de estar lá no lançamento do livro. Eu cheguei a falar um pouquinho sobre ele no meu vídeo, onde eu falo sobre todas as leituras que eu fiz no ano, então se você já viu esse vídeo, talvez você vai ter um spoiler. Mas ficou faltando eu fazer uma resenha mais especial, mais profunda, principalmente porque essa história, ela realmente me tocou. Eu comentei isso no primeiro vídeo, porque ela... Como é que eu vou explicar? A autora escreveu o livro de uma forma que você sente que você está lendo uma história verdadeira. Você sente que você está lendo o caderno, o diário de uma amiga sua que está desabafando sobre algo que realmente aconteceu. E, principalmente, dependendo do seu histórico romântico, você sente como se estivesse vendo a sua própria história escrita dentro de um livro. Isso porque... E já comecei a falar e não fiz uma sinopse. Nessa história a gente conhece a Alice Campos e a gente vê o romance porque ela é apaixonada pelo melhor amigo dela. A gente vê toda a história contada através de cartas, poemas, e eu sinto também que é através das músicas, porque o livro também tem uma playlist que você pode ouvir enquanto você tá lendo, que eu achei bem interessante. Eu amo quando o livro tem essas coisas. E algo que eu gostei bastante nessa história é que geralmente a gente que lê muito romance acaba ficando acostumada com ler romances onde tem e todos ficaram felizes no final feliz, né? O livro me fez refletir que nem todo romance tem um final feliz, mas isso não quer dizer que aquilo não foi um romance. Principalmente porque tem uma coisa muito delicada que eu acho que acontece quando você é muito jovem, que é justamente você se apaixonar, você se enamorar durante a adolescência, etc. Mas às vezes isso acaba não dando em lugar nenhum. Nós, mulheres, quando nós somos mais jovens e tudo mais, acontece muito da gente ter romances, da gente se enamorar muito, mas que quando você amadurece, quando você cresce, você percebe que aquele amor não era pra florescer, não era pra acontecer, porque nós colocamos às vezes muitas expectativas que são criadas, que não é sobre a pessoa. E aí eu quero pegar uma parte específica do livro que fez eu refletir muito sobre isso. Já é na parte 9, no final, e fala assim: quando eu te conheci, me perdi. Eu me apaixonei por aquilo que inventei de você. Nossa. Essa já é meio que a parte final do livro, é um outro diferencial, que o livro tem um capítulo bônus que eu gostei bastante. Se passa 3 anos depois do início da história. Eu não vou ler ele, porque de toda forma... Quer dizer, esse é um livro que, mesmo quando você já sabe a história que vai acontecer, vale a pena você ler pela forma como a história é contada. Eu não sei se tá estranho o que eu tô falando, mas é que conforme você vai lendo do início do livro até o final, e aí por essa página aqui eu entendi que se passaram tipo uns 3 anos em que a personagem esteve apaixonada pelo melhor amigo, você consegue ver claramente que a Alice, ela tá amadurecendo, ela tá crescendo ao redor desse sentimento, ao redor do que ela sente pelo melhor amigo. Conforme o tempo vai passando, ela começa a se perguntar sobre quem ela é, sobre se o que ela sente é realmente verdadeiro ou se ela tá vendo por uma outra lente de contato. Várias coisas acontecem igual na vida real, a gente troca de amigos, a gente trabalha, a gente muda de ambiente, a gente entra numa faculdade, vai pra outra faculdade. E eu acho que esse foi um dos aspectos que fez com que eu sentisse tanto que a história é verdadeira, que a história é realista, que fizesse com que eu me conectasse tanto com a história do livro, que é o fato dela escrever sem podar. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se você já teve a experiência de você escrever seus sentimentos em um diário ou algo assim, mas muitas vezes quando a gente volta a ler aquilo, acaba que a gente se sente um pouco envergonhado, a gente quer ocultar os nossos defeitos, ocultar as coisas que a gente fez de errado. Eu acho que a grande lição de moral desse livro, na minha opinião, pelo menos foi o que conversou comigo, é que você não deve ocultar o que deu errado ou o que parece que deu errado, as falhas, mas você tem que abraçar tudo aquilo que tá te ajudando a amadurecer. Isso é uma outra parte que aparece bem aqui. Eu fiz várias anotaçõezinhas, peraí. Aqui, ó, é a primeira página do livro. Pensei muito se um dia publicaria essa parte dolorosa e confusa da minha vida, mas a Alice de 2019 precisa ser conhecida e relembrada por mim. Eu achei isso tão bonito, porque é justamente sobre você aceitar que você passa por um processo de amadurecimento, aceitar que às vezes a sua visão sobre o mundo precisa amadurecer e você crescer com isso, você realmente florescer a partir de uma coisa que aconteceu, que era pra ser ruim, mas que acabou
sendo um momento de crescimento. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você consegue comprar esse livro diretamente com a autora, mas ele também tá disponível na Amazon e eu creio que na Wiclap também. Como eu disse, mesmo conhecendo a história, e é uma história que desde a sinopse ele já meio que entrega o que vai acontecer, ainda assim vale super a pena você ler pelas reflexões que a autora trouxe enquanto você tá lendo. No meu caso, me remeteu muito à minha juventude, me remeteu muito a quando você é uma garotinha apaixonada escrevendo no diário, e eu acho que isso é fantástico, quando os livros fazem com que a gente retorne para esse lugar de conforto, ou então retorne para memórias antigas, e quando o livro faz a gente realmente ver a nossa história sob um novo ponto de vista e até fazer com que a gente se perdoe por momentos em que a gente foi imaturo ou que a gente acha que deveria ter feito mais, mas que na verdade a gente estava só vivendo. A gente era só uma garota apaixonada, uma garota emocionada, aprendendo a amar. Espero que vocês tenham gostado da resenha desse vídeo. Quero mandar um beijo pra autora, porque ela é minha amiga também. Eu gostei demais de fazer a leitura e recomendo, façam a leitura de A Primeira Carta que Escrevi Pra Você. Tchau, tchau!